Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Cidadã e cidadão, vamos mostrar como é que foi a Semana da Consciência Negra lá em Pedro Leopoldo. Projeto interessante, criado pelo nosso grande amigo Vanderlei Dias, vereador negro, lutador, batalhador do nosso altaneiro município de Pedro Leopoldo. Vamos ver as entrevistas com a companheira Mônica Souza, professora Cláudia Marques e tantos outros que participaram desse evento maravilhoso que aconteceu nessa manhã de domingo lá em Pedro Leopoldo. Agora comigo na tela. Estamos aqui na Câmara de Pedro Leopoldo, num evento interessante, maravilhoso, de iniciativa de uma lei, cujo projeto é de autoria do vereador Vanderlei Dias. Fala pra gente, vereador, como que foi a iniciativa dessa lei, como é que foi a receptividade dos demais edis aqui dessa casa e como tem sido a receptividade da população, maiormente a população de etnia negra. É um prazer estar podendo falar aqui neste canal sobre um tema que é tão importante para a nossa sociedade brasileira, que é a questão da promoção da igualdade racial. A Lei 3.062, de minha autoria, ela foi apresentada no meu primeiro ano de mandato, foi uma das primeiras iniciativas que eu tive assim que eu fui empossado enquanto vereador. Os pares aqui aceitaram sem dificuldade a aprovação dessa lei e optaram pela aprovação dessa lei. Infelizmente, a lei existir não significa que ela já vai ser implementada enquanto política pública, porque o Executivo, infelizmente, ainda não acordou para essa situação, para a questão da temática. Ainda não se tornou uma demanda para ser trabalhada enquanto política pública pelo Executivo. E isso é uma dificuldade, porque nós estamos tendo que fazer isso de uma forma forçada, como sempre aconteceu na luta do negro, né? Na base da resistência, na base da luta, e a gente tem que acabar se impondo de alguma forma. A sociedade, a comunidade negra de Pedro Leopoldo está se organizando, então já é um primeiro passo. Nós já temos no ordenamento jurídico uma lei que institui a Semana da Consciência Negra. Agora precisamos de extrapolar o ordenamento jurídico e colocá-la também como uma política pública e, mais do que uma política pública também, como uma realidade e uma vontade, um desejo da população de Pedro Leopoldo. O programa Segurança e Cidadania agradece o vereador Vanderlei Dias, parabeniza por essa brilhante iniciativa e que comece a gerar frutos, hoje, amanhã e para o futuro. O programa Segurança e Cidadania continua. Estamos aqui com Mônica Souza, aqui na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, nesse evento maravilhoso, nessa manhã de domingo, né, que retrata a Semana da Consciência Negra, que é o projeto do vereador Vanderlei Dias. Estou com Mônica Souza, ela que é fundadora do grupo Ilê e Fé, grupo de dança afro, e que discute a resistência, a consciência negra do nosso povo afrodescendente. Comenta um pouquinho pra gente, Mônica, o que significa para você essa Semana de Consciência Negra e o que significa também essa consciência, essa luta, essa percepção que você tem da consciência negra lá na Europa. Você tem um trabalho, tem uma permanência, tem uma estadia lá, né? Está convivendo lá na Europa. E aqui no Brasil, o que significa consciência negra na Europa e consciência negra aqui no Brasil? Olha, o nosso grupo de dança afro é um resgate primordial, porque a gente sempre sentiu que a gente é negra, mas que a gente nunca foi convidada, a gente nunca que estava nas festas, nos acontecimentos sociais. Então, decidimos criar o nosso próprio grupo, um resgate da nossa cultura, um resgate da nossa beleza, da nossa corporidade, como vamos dizer assim. E quando a gente pensa nessa trajetória, que são 12 anos quase de grupo,
o resultado é muito positivo. A gente já está crescendo, as pessoas já nos reconhecem como reconhecem o nosso grupo. E como eu moro fora do Brasil há muito tempo, a coisa que eu vejo é aqui que no exterior, as pessoas, na Suécia, especificamente onde eu vivo, o respeito pela cultura brasileira é muito grande. E quando os suecos falam do Brasil, eles falam, tem um lugar que chama Salvador da Bahia, que eles têm essa referência da África no Brasil. E é o que a gente também aqui em Minas Gerais, que nós somos muito africanos, nós temos muita proximidade com a cultura afro ainda, né? É uma coisa que não foi muito diluída, né, na nossa cultura, e eu acho que nós temos que nos aproximar muito mais. A Europa respeita muito isso, cada vez mais busca esse contato com o Brasil africano, com as nossas raízes, e eu acho que a gente aqui no Brasil, muito mais do que eles, nós devemos promover, nós devemos resgatar e não ter vergonha de ser negro. Mônica, você estava na Suécia, com certeza não deu para acompanhar como que foi o impacto da Lei 10.639, que determina que os agentes públicos, né, que as escolas públicas difundam, orientem e ensinem a história do povo africano, a história de África aqui no Brasil. O que você acha dessa legislação? E é bem importante nós mostrarmos que dessa legislação decorreu várias outras, como essa aqui iniciada pelo Vanderlei Dias, nosso vereador daqui de Pedro Leopoldo. O que você acha do impacto dessa lei na educação dos jovens, na transformação da nossa sociedade brasileira? Eu queria até dizer, já não era sem tempo. Nós estamos precisando, os nossos jovens, vamos dizer, o afro-brasileiro, essa descendência imensa, porque o Brasil é todo afro-brasileiro, está precisando, está na hora da gente tocar isso para frente, criar autoestima, porque um país não consegue se firmar sem conhecer a sua verdade. E essa lei já estava na hora, já era para ter chegado há muito tempo. E estou feliz, estou acompanhado, tenho esses progressos todos do Brasil, eu estou sempre teclando, estou sempre por dentro de tudo, não perco nada e quero mais, eu acho que nós estamos no caminho certo. Isso aí. O programa Segurança e Cidadania agradece a Mônica Souza, a família dela, e estamos aqui em Pedro Leopoldo e o programa continua. Estamos aqui agora com a professora Cláudia Marques, professora e pesquisadora, que fez um brilhante trabalho, um levantamento histórico, né, antropológico, dos grupos de congado daqui de Pedro Leopoldo e também da cultura negra. Ela que abrilhantou com a sua palestra esse evento aqui nesse domingo, na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, vai poder falar para a gente um pouquinho a importância dessa legislação municipal que cria a Semana de Consciência Negra e também, como professora, da importância da Lei 10.639, que obriga, né, que estabelece que nas escolas públicas deverão ter conteúdos programáticos contando a história da África e do povo africano. Fala um pouquinho disso para nós, Cláudia. Bom, como professora e pesquisadora aqui em Pedro Leopoldo, né, e também como negra e quilombola que sou, é super importante a iniciativa da instituição dessa lei. Institui a Semana da Consciência Negra em Pedro Leopoldo como um marco, né, da luta e aí do movimento que tem que existir nessa cidade de valorização dos negros, de valorização da cultura negra, né? E não se restringindo a uma semana, mas como um marco, né? E aí ela vem casar com a Lei 10.639, que torna obrigatório inserir a história e a cultura. E aí, no caso de Pedro Leopoldo, a necessidade de inserir a história e a cultura do congado dessa cidade dentro das escolas, né? Muitos dos professores não conhecem o congado, não conhecem a história do congado, a história dos negros dessa cidade. Então são duas leis que vêm se completarem, né, demarcando aí a existência do povo negro em Pedro Leopoldo e que a necessidade, principalmente mostrando a necessidade de aprender, de olhar e de pesquisar mais, de conhecer mais essa história que está aqui do nosso lado. Me chamou a atenção quando a professora, pesquisadora Cláudia Marques estava apresentando a respeito do congado, pesquisa bonita, um trabalho que ela já vem estudando há bastante tempo, quando ela falou dos elementos
que identificam, né, os símbolos, os elementos que identificam o Congado aqui em Pedro Leopoldo. E aqui é diferente a coisa, viu? São 10 guardas de Congado aqui em Pedro Leopoldo. Não é qualquer cidade que tem 10 guardas de Congado. Fala um pouquinho desses elementos que identificam o Congado aqui em Pedro Leopoldo para nós. Olha, sobretudo, o principal elemento que identifica o Congado em Pedro Leopoldo e também os demais é a questão da união, né? Historicamente, a constituição do Congado, ela se deu através da necessidade e da luta, né, de resistir à escravidão, com a história de Chico Rei, em Ouro Preto, e de criar estratégias para reconstituir os laços que foram quebrados em África. Os negros foram trazidos para cá e disseminados, espalhados, né, regionalmente entre várias cidades, e eles tiveram a necessidade de reconstituir esses laços de pertencimento, os laços de afetividade, de comunitarismo e, sobretudo, familiar, né? Então, assim, o Congado é uma grande família que se estende, né, para além do grupo, para além da comunidade onde ele pertence, que se estende no sentimento das pessoas, né? Então, eu acho que o principal elemento é esse, é a união e a luta e a resistência que, nos dias de hoje, nos mostra, né, uma manifestação tão rica como o Congado, que se perpetua. Ainda precisamos lutar e resistir a todas as desigualdades infligidas ao povo negro. É isso aí. Professora Cláudia dando uma aula aqui para os nossos telespectadores do programa Segurança e Cidadania, que continua. Nosso muito obrigado a todos vocês que participaram das entrevistas de hoje, do programa de hoje, a companheira Mônica, a companheira Cláudia Marques, nosso amigo Vanderlei Dias, vereador de Pedro Leopoldo, e a você que está aí nos ouvindo, está aí nos assistindo, e que também vai acessar o nosso site, que é o www.sindipolmg.org.br. Mande suas sugestões, fale conosco, contribua com esse programa que é feito com todo carinho para você. Ficamos por aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.